Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Nós estamos começando aqui mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. Nesse contexto, das sextas-feiras, da programação da Igreja Cristã Maranata nas sextas-feiras, tanto pela TV Manaim, canal 126, sistema via satélite, aberto via satélite da Embratel, como pelo canal 85 da Sky Livre, também a TV Manaim, como também no contexto do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, esse programa ele meio que abre assim, aquela programação especial das sextas-feiras numa sequência de conteúdos que você no seu lar vai assistindo, vai participando, vai comentando, vai compartilhando. E, aliás, nessa fala minha já estou aproveitando para te chamar a curtir, comentar e compartilhar. É o nosso triplo C, né? Compartilha, curta e comente o conteúdo. Isso ajuda a dar ao nosso canal no YouTube, para você, claro, que está assistindo pelo YouTube, dar relevância ao canal, tá certo? Isso é importante. Mas é uma alegria estar com você, é uma alegria participar com você no seu lar agora, que nós estamos chegando nesse momento desse programa Família, o Projeto de Deus. Bom, e agora você vê os pastores que estão sentados à mesa aqui. Estamos sentados à mesa para tratar do assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o lar, sobre a experiência, sobre experiências bíblicas. É uma sequência de programas de experiências bíblicas, de personagens bíblicos que nos levam a conhecer melhor o projeto de Deus e a ter nessas experiências, ou seja, nas histórias, naquilo que foi vivido por essas famílias, a ter para nós, profeticamente aplicável, orientações do Senhor, direção do Senhor, para que nós entendamos como o Senhor espera ver e também agir no meio das nossas famílias. Bom, ao meu lado aqui, pastor Tarcísio Melo. Pastor Tarcísio, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Jonas, paz do Senhor, pastor Marcelo. A paz do Senhor. Paz do Senhor a você que participa do programa conosco. Vamos seguir? Marcelo, pastor Marcelo Vilela, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Amém. Pastor Jonas, a paz do Senhor Jesus, companheiros, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem, muito bem. A gente vai tratar sobre um tema bíblico, sobre uma família na palavra, que é uma experiência de Nabal e Abigail. Você vai entender bem, eu vou pedir ao pastor Marcelo Vilela que leia o texto e que faça uma introdução, dando aos nossos irmãos essa compreensão dessa história bíblica, desse evento bíblico registrado na palavra do Senhor. Amém. Como o Josias já deu a introdução, o tema é lar dividido na experiência de Abigail. Nós separamos um texto muito propício para esse assunto que está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 25 e versículo 35. Você em casa também pode fazer conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Abigail ali estava vivendo um momento muito difícil naquele momento, porque havia um juízo, companheiros, para o seu lar. Não só para o seu esposo, porque Davi havia pedido ajuda àquele homem que era Nabal. Interessante falar aqui, o significado Nabal, o seu nome é loucura. E por outro lado, Abigail, o seu nome quer dizer, meu pai é alegria. Só no nome aqui já nos traz um momento de meditação acerca daquela mulher, daquilo que ela faria, não é? Porque ela tomou conhecimento de um juízo que estaria sobre o seu lar. Porque Nabal, ele negou, ele não quis dar aquilo que Davi havia pedido, que era uma ajuda de alimentos para ele e para os seus soldados. E aquilo ali deixou Davi furioso e determinou que fosse ali Nabal e totalmente a sua família fosse aniquilada. Mas ali houve a intercessão de uma mulher, porque Abigail ficou sabendo daquela situação e ela foi de encontro a Davi. E aí começa a história, companheiros? Porque ela, quando foi de encontro a Davi,
ela encontrou ali uma oportunidade de interceder pela sua família. E o texto que nós lemos fala agora já da resposta da sua intercessão, porque aquela mulher ali, ela estava aos pés de um homem que, naquilo que Davi não pecou, tipifica o Senhor Jesus. E Davi ouviu o seu clamor, Davi ouviu a sua oração, a sua súplica. E eu quero dizer uma coisa aqui, né? Abigail é o tipo da igreja, não é, que não deixa de estar aos pés do Senhor nas horas das dificuldades, das adversidades. Ela sabe aonde recorrer, não é? Não é isso, Josias? É uma experiência que ela teve e aonde ele deu a ela aquilo que era mais importante, a vida. Amém. Há um aspecto interessante, o pastor Marcelo Vilé trouxe aqui um resumo dessa história. Apenas para contextualizar os nossos irmãos, nós vemos aqui o seguinte: no momento da vida de Davi, só para você saber, você que está nos assistindo, né, Davi ainda não havia assumido o reino em Israel, não havia assumido o governo de Israel ainda, estava sendo perseguido por Saul, e ele estava exatamente nesse momento em que ele se preservava, se protegia de Saul, e foi quando esse episódio aconteceu. E há um aspecto interessante, eu vou pedir ao pastor Tarcísio para comentar isso aqui, inclusive com uma aplicação prática no lar, é uma expressão que o Marcelo acabou de falar, né? Davi havia requerido daquele lar, na pessoa de Nabal, algo, né, que vinha trazer um benefício para o seu exército, para o grupo que estava com Davi. E, embora o marido não tenha reconhecido o favor de Davi, porque havia um favor de Davi, sim, os homens de Davi protegiam os homens de Nabal. E Nabal era um homem rico, né? Esse é um ponto importante. Então, embora o marido não reconheceu, a mulher, Abigail, reconheceu. Eu queria que você comentasse. Eu vou falar primeiro sobre esse ponto do não reconhecimento, né? Porque quando Davi faz esse pedido a ele de suprimentos para os seus homens, é bom lembrar que ele, nas suas batalhas, ele protegeu muitas vezes os rebanhos de Nabal. E Nabal foi ingrato, totalmente ingrato. Foi uma atitude de ingratidão. Porque antes que Davi lhe pedisse um favor, muitos favores Davi já havia feito a ele. E ele não levou em conta isso, porque essa era a natureza dele, né? Agora, é um detalhe importante com respeito a ela. Eu vou pedir até ao pastor Josias que faça a pergunta de novo, para ficar bem claro para o ouvinte. A pergunta é o seguinte: numa aplicação prática na vida da família, do lar dividido, que é o nosso tema hoje. Perfeito. Aqui, embora o marido não tenha reconhecido, a esposa reconheceu. Isso. Então, veja, nós fizemos essa colocação dele não ter reconhecido, ser uma pessoa ingrata, porque ele era um homem que não temia Deus. Então, pronto, o primeiro ponto é esse. Mas ela não tinha isso como uma desculpa para não servir a Deus. Ela temia Deus. Ela era uma serva de Deus. E ela vai mencionar, isso vai ser mencionado na palavra ao longo, os irmãos lendo o capítulo, de que ela sabia que Davi era um servo de Deus e que Deus tinha um plano na vida dele. Então, isso fala muito importante para quem está nos ouvindo nessa hora, para as esposas que estão participando conosco nesse momento, as famílias que estão participando desse culto, que através da nossa fidelidade, a fidelidade da irmã em oração, em intercessão, isso se aplica também ao homem, muitas das vezes, nós estamos falando de um lar dividido. Nós estamos tratando aqui primeiramente de um lar dividido, mas pela fidelidade de um, pela intercessão de um, pela oração de um, Deus opera no lar. Vejam que havia um juízo determinado sobre esse lar. Mas pela ação dela, e depois o pastor Jonas vai falar sobre isso, esse juízo foi retirado. Exatamente, porque o Senhor, ele um coração contrito e arrependido, ele não rejeita, né? Então, uma irmã que, quem sabe, está participando conosco, às vezes está vivendo um momento desse, ou na família, nem todos servem o Senhor, a esperança. E aonde está a esperança? A esperança está em orar ao Senhor, a esperança está em se humilhar perante o Senhor
A esperança está em reconhecer que o Senhor ele é fiel e que Ele está ouvindo a oração que a irmã está fazendo lá na casa dela, na intimidade, no quarto dela, e às vezes em lágrimas. Deus está ouvindo e o Senhor age em favor. O Senhor abençoa o lar. O Senhor abençoa o lar. É interessante aqui, você pega o versículo de número, quando ela intercede, né, ela diz o seguinte, lá no versículo 25, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Então Nabal, o companheiro colocou que é loucura. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Então ela vai, se posiciona. E um detalhe, você vai lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios 7, que foi a orientação, né? Lá no versículo 13, primeira carta aos Coríntios 7, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente de habitar com ela, não deixe. Mas uma coisa interessante que chama a atenção, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificada pelo marido. Então, uma coisa interessante aqui foi o posicionamento dela diante daquela situação que Jesus ela não sabia, né? Mas ela tomou conhecimento. O que ela fez? Ela foi aos pés de Davi, né? Vai aos pés do Senhor, né? Não deixe, né? Consentiu, não deixe, mas segue a sua vida de santificação ao Senhor, né? A mulher santa vai santificar o marido, não vai salvar, né? Que é um posicionamento, é salvação individual, é uma escolha de cada um. Mas o ponto aí é o que o pastor, né, Tarcísio colocou para nossas irmãs que têm os seus lares divididos, né? Vai ao Senhor, calma, né? Coloque-se diante do Senhor, que até no mesmo texto lá diz o seguinte, lá no versículo 16, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 16, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Aí também tem aquela parte que lar dividido é só a mulher, mas o marido pode ter o lado dividido, o homem pode ter o lado dividido. Ele diz, de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Isso é importante, até para os irmãos que estão participando, esclarecer que, por quê? Quem tem a onisciência do que é o futuro de uma família é só Deus. Isso. Não é que está dizendo se vai ser salvo ou não, né? O Senhor sabe o dia, o Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe o momento. Nós temos uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas, enquanto não ocorre, nós precisamos de orar ao Senhor e interceder ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Veja, se me permite, desculpa eu estar colocando aqui agora, mas olha, veja que bênção. Davi não executou nenhum juízo sobre a casa dela, pela intercessão dela, porque um coração contrito e arrependido, Deus não rejeita. É algo maravilhoso a gente perceber a importância, inclusive, do servo no seu lar, mesmo no lar dividido, que o Senhor abençoa o lar inteiro pela fidelidade do servo. Interessante, o texto, versículo 10 diz assim, ó, e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Olha só, hein? A mesma quem expressão é Davi? de Faraó, lá com Moisés. Né? Quem é o Senhor? O filho de Jessé. Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Então, assim, ele disse, não conheço, não tem compromisso. Os lares, às vezes, estão assim. Você tem uma esposa que é uma serva de Deus, um marido, um coração, não é? Fechado, endurecido, às vezes resistente para a irmã ir para a igreja, ou vice-versa. O que você vai fazer numa hora dessa? Aí que vem as dúvidas, Josias. Por quê? Tem que ter sabedoria, discernimento, paciência. A palavra diz assim, esperei com paciência no Senhor. Não adianta você entrar e querer discutir com o esposo, com a esposa, falar sobre religião, a minha igreja assim, não adianta, porque salvação, o Jonas falou aqui, né? Individual. No tempo certo, no agir de Deus, que o Josias falou aqui, a salvação virá. Não é? O recurso, ele virá do Senhor. Porque a Abigail, ela podia muito bem cruzar os braços. Não é verdade? Ficar quieta. Mas o mancebo foi lá e avisou.
Então, nessa hora, nós temos que entender que quem está dando os avisos aí são o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo está falando, está tocando o coração, está dando a paciência, está trazendo ânimo, porque ela juntou todos os alimentos ali e levou aos pés de Davi. Olha só que coisa maravilhosa. Porque nessa hora a igreja do Senhor ela está trazendo tudo aquilo que ela recebe, porque nós recebemos do Senhor, não é? Então nós depositamos aos pés do Senhor muito mais daquilo, não é verdade, que nós merecemos, que temos recebido, não merecemos, mas depositamos um pouco daquilo que o Senhor, Ele merece, não é? Então a bênção veio porque ela estava aos pés de Davi, ela foi de encontro, né? Davi, a gente estava conversando ali, o Tarcísio falou uma coisa interessante. Davi estava a caminho, não é? Ele já estava indo para executar o juízo. E ela estava indo de encontro, então ali eles se encontraram. Então a misericórdia estava ali presente, é o encontro do fiel, o encontro daquele que vai ao Senhor Jesus, porque Jesus já se de encontro ao fiel. Nessa hora que vem a intervenção do céu no agir e na intercessão de alguém que tem sido fiel ao Senhor. O encontro... A palavra diz o seguinte, ó, e andando ela na montanha, num jumento, desceu pelo encoberto do monte. O encontro foi no monte, momento de oração. E outro ponto interessante que Tarcísio vai comentar, a gente conversou lá, Tarcísio. Então, o pastor Jonas falou um detalhe muito importante. Eu só queria voltar um ponto aqui, porque eu creio que as famílias agora estão participando conosco nesse programa. Você que está assistindo e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, é muito importante você entender que há uma bênção sobre a sua casa. Pelo seu marido ser um servo de Deus, ou por a sua esposa, ela ser uma serva de Deus. E que há uma promessa de livramento da parte de Deus sobre a sua casa. E a palavra do Senhor, ela é clara em Provérbios 14, no verso 1, diz assim, veja bem, toda mulher sábia edifica a sua casa. Não é uma ou outra e nem a maioria. Mas aqui quem está falando é o Espírito Santo. Toda. Isso significa que todas as irmãs que estão nesse momento participando, estão ouvindo e que depois vai passar para outras, há uma promessa. A sua casa será edificada. Essa expressão edificada é exatamente mostrando que ela não vai ser abalada por nada, porque ela vai estar edificada sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. Então, toda mulher sábia. Abigail foi uma mulher sábia. É um exemplo de equilíbrio total. E vejam que tão interessante, isso serve para todos que estão participando da história e ouvindo, o testemunho desta mulher desconhecido para muitos na história. O Espírito Santo quis que ficasse registrado na palavra. E o testemunho da irmã que está agora orando pelo seu lar, tenha certeza, há um texto que diz assim, há um memorial escrito na eternidade. Eu queria provocar vocês aqui na sequência das atitudes de Abigail. Então ela foi a Davi, né? ela ali intercede pelo seu lar, pela sua casa, ela recebe a bênção, ela recebeu a bênção que se refletiu no seu lar, porque Davi na hora já diz para ela, já vem a promessa que não haveria mal sobre o seu lar, né? Ela volta para casa, prepara um banquete, a Bíblia diz como um banquete de rei para o seu marido, ele se alegra, e no momento propício, ela testemunha do que aconteceu. Então, como é que nós podemos ver essa atitude de Abigail como uma experiência, como um exemplo para quem tem o lar dividido? Porque nós estamos tendo sempre cuidado de dizer, tanto é o caso de ter servos cujas esposas não estão na presença do Senhor, como servas cujos esposos não estão na presença do Senhor. Como é que nós podemos fazer essa aplicação? Então, um ponto que eu vou iniciar, né, lá no versículo 19 diz o seguinte, ela não declarou nada ao seu marido. Então, identificou o problema, ela viu a situação, mas ela não foi discutir com ele, ela não foi questionar com ele por que ele agiu assim, ela não declarou, ela foi em silêncio, ela foi em encontro de Davi.
Então tem situações, às vezes a gente precisa calar, né? Calar. Tem momento que tem que falar, mas tem momento que tem que se calar e ir ao Senhor, né? E aquele que tem todo o poder para acabar, parar o juízo, né? Para salvar, e foi a ele, ela trouxe a situação, né? E ali houve livramento, né? Tanto se fosse o homem ou a mulher, mas o primeiro ponto, não discuta, não bate boca, não tenta defender. Alguns querem, vou defender a obra, não a obra, deixa o Espírito Santo defender ela. A gente fica só resguardado e vamos ao Senhor, e o Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor vai cuidar do lar, vai cuidar da situação, né? De repente, se ela fosse em confronto com ele, ia entrar a dificuldade, ia aumentar, e não haveria bênção no lar. Ela entendeu que a atitude dele foi uma atitude louca, Isso. mas não foi lá chamar ele de Não louco. foi. Ela, O nome já diz, né? mas ela não foi lá chamar ele de louco. Isso. Mas ela disse para Davi, falou assim, Isso. tal qual o nome dele é o jeito dele. Isso aí. Né? O que ele fez foi uma loucura, mas eu estou te pedindo a tua bênção para o meu lar. Né? E aí depois ela testemunha da experiência vivida. Josias, você falou uma coisa sobre o que ela fez no banquete ali. Vamos fazer aqui um paralelo da irmã no culto. Se ela foi ao encontro de Davi, podemos dizer que também que ela foi à casa do Senhor. Vamos dizer assim, né? Então, às vezes você vai na casa do Senhor, está lá na presença do Senhor, está intercedendo pela sua família, seja o varão, seja a senhora, a irmã. Você está num momento de bênção, porque você está ali cantando os louvores, você está participando do corpo, não é verdade? Você está chorando aos pés do Senhor, você sabe que você está vivendo um momento de prova, num momento difícil, seu coração às vezes está abalado, mas você está ali, ó, servindo ao Senhor. Em tudo dai graça, regozijai-vos sempre, não é? Quando você sai do culto, você sai leve. Porque o Senhor respondeu a sua oração, você ouviu ali que Deus está presente com você. O que você vai fazer em casa, não é? Você vai chegar na sua casa, você vai ser a mesma companheira, vai ser o mesmo companheiro, você vai fazer a sua festa como você sempre fez, você vai dar almoço ao seu esposo, você vai dar aquilo que a sua esposa ela merece, o carinho, o respeito. Vamos sair para almoçar muitas vezes, né? Isso. É interessante que ontem a gente estava numa reunião e foi falado muito sobre isso. A necessidade da família estar unida, do esposo, da esposa estar unida. Não é verdade? Não posso almoçar hoje em casa, vamos ali comer alguma coisinha, né? Então, assim, faça o melhor porque você tem o Senhor na sua vida, mesmo que haja esse lar dividido, mas não deixa de ser esposa, não deixa de ser esposo, não deixa de estarem juntos, sabendo que a festa é do Senhor. A palavra diz, regozijai-vos sempre. Em tudo, dai graça, em tudo engloba todos os aspectos, na hora das provas, na hora da alegria, na hora que as estruturas estão sendo abaladas. Lembre-se, em tudo dai graça, o Senhor é contigo. Se o pastor Josias me permite, se há um Claro. tempo ainda, Temos um minutinho. o pastor Marcelo mencionou sobre ir ao culto. Foi ao culto, recebeu uma bênção. Abigail viveu essa experiência. O encontro dela com Davi foi um culto. Era a necessitada com o Salvador, com o que tinha solução. Né? Muito bem. Quando ela chega em casa, ela imagina o coração de alegria dela. Primeiro, ela teve uma experiência pessoal com Davi. Ela nunca tinha tido. É o primeiro encontro. Imagina que coisa, que alegria que ela estava. Segundo, ela volta para casa com aquela bênção no coração. Mas ela chega em casa, ela não dá a conhecer Nabal nada do que aconteceu. Nem grande, nem pequeno, é o que descreve a palavra no verso 36 do capítulo 25. Porque não adiantava, ele não ia entender. Então, isso que o pastor Marcelo falou é importante. A irmã foi ao culto, o irmão foi ao culto, recebeu uma grande bênção, mas você recebeu a bênção. Aquele marido que estava em casa, ou a esposa que estava em casa, ela não recebeu essa bênção. Então é necessário enxergar, guarde isso no seu coração, testemunhe com a sua vida, e nisso estará a bênção no seu lar. O importante é que o livramento foi trazido. Ele não ia entender, mas ela entendeu. E que a irmã possa entender isso, né? Compreender esse lado. Amém. Nós precisamos encerrar, infelizmente, por conta do tempo, porque o assunto é
muito bom e quem sabe a gente tem a Maravilhoso. oportunidade de voltar a esse tema aqui numa outra oportunidade. Eu gosto sempre de lembrar da experiência de uma querida irmã lá do Nordeste, que ela orou 25 anos pelo esposo. Esperou ali, orou, pagou um preço pelo seu lar, 25 anos. Até o dia em que ele se converteu. Eu sempre lembro o seguinte, ele teve que ter um infarto, mas se converteu, né? O Senhor sabe como faz as coisas. Aliás, depois que Abigail conta a Nabal tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que ele ficou parado, né, igual uma pedra, né? Amorteceu o seu coração e ele ficou igual uma pedra, quando ele entendeu o tamanho da experiência. Então, no momento certo, vai vir uma palavra, vai vir uma palavra de sabedoria, né? Que ela só faz isso no outro dia. Exatamente. Depois que ele vive ali aquele momento, sai dele o vinho e tal, ela vai e conta a experiência. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Vamos em frente. Vamos em Você frente. que está em casa, paz do Senhor. Muito bem, a gente encerra então mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Daqui a pouquinho você assiste o culto no lar, isso mesmo, participa conosco do culto lá. Depois nós temos ainda o programa Anunciando o Evangelho Eterno, a Serenata Manaim, tudo está na programação de hoje, a programação especial da sexta-feira. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.